Imagina só, você acorda, olha para o teto, pega o celular, rola a tela sem nem pensar, e quando percebe já se passaram 30 minutos. O café está frio, a cabeça já começa a se encher de preocupações e a sensação é de estar vivendo no modo automático, como se fosse apenas mais um dia, copiado do anterior. Já passou por isso? Pois é, a maioria das pessoas também. Mas deixa eu te contar uma coisa, não precisa ser sempre assim. Existe um jeito diferente de encarar a vida, e é exatamente isso que vamos conversar aqui. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar pontos que podem virar um divisor de águas no jeito que você encara a sua rotina. Aliás, pensa comigo, você já reparou que quando estamos nesse piloto automático, a gente quase não percebe as coisas simples? A risada de alguém que a gente ama, o cheiro do café fresco, até aquele vento leve no rosto, tudo passa despercebido. É como se estivéssemos presentes, mas não vivendo de verdade. E aqui entra a primeira grande pergunta. Será que você está vivendo a vida ou apenas deixando que ela aconteça? Olha, isso pode até parecer pesado, mas se você ficou com essa pulga atrás da orelha, já é um ótimo sinal. Significa que você quer mudar. E mudar começa assim mesmo, com desconforto, com aquela voz interna que sussurra: Ei, será que dá para viver melhor do que isso? Então já te peço uma coisa, me acompanha até o final desse vídeo, porque não vai ser só uma lista de dicas, vai ser quase um papo reto, daqueles que te fazem refletir e talvez até repensar pequenas coisas ainda hoje. E falando em hoje, você já se perguntou como eu posso ter o melhor dia da minha vida agora, sem precisar esperar um grande acontecimento ou uma virada absurda? O segredo pode estar na filosofia estoica, e é exatamente isso que vai costurar toda a nossa conversa. O peso do automático. Quando falamos em viver no automático, não estamos falando só de rotina, mas de uma sensação meio anestesiada. Sabe quando você dirige até o trabalho e nem lembra do caminho? Ou quando alguém fala com você e você responde no reflexo sem nem pensar direito? Esse modo é confortável, mas ele também é perigoso porque te afasta do sentido da vida. E aqui entra a provocação estoica. Será que não é justamente nos momentos simples que mora a verdadeira riqueza da vida? Marco Aurélio, por exemplo, não escrevia pensando em leitores ou fama. Ele escrevia para si mesmo, como lembretes diários de como viver de maneira mais consciente. Já parou para pensar nisso? Um imperador, com todo o poder nas mãos, ainda assim precisava se lembrar todos os dias de não se perder em distrações e ilusões. Se até ele precisava desse lembrete, imagina a gente. E agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você se sentiu realmente presente? Não vale aquela resposta automática de ontem. Quero que você pense de verdade. Quando foi que você esteve 100% inteiro em algo? Não vale aquela resposta automática de ontem. Quero que você pense de verdade. Quando foi que você esteve 100% inteiro em algo? Aliás, já deixa aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente presente? Quero muito saber como isso acontece no dia a dia de cada um. O ciclo que prende a gente. Sabe aquele ciclo chato? Trabalho, casa, redes sociais, dormir, repetir. A gente até sabe que precisa mudar, mas parece que não encontra espaço. E aí vem aquela desculpa clássica: eu não tenho tempo. Mas olha, não ter tempo é a maior ilusão que a gente conta para nós mesmos. Tempo é escolha. Sempre foi. A filosofia estoica fala justamente sobre isso. Você não controla quanto tempo tem, mas controla como usa esse tempo. Já reparou que quando você se importa de verdade com algo, você encontra espaço na agenda? Então a pergunta que eu jogo para você é: seu tempo hoje está indo para o que realmente importa? A força da escolha. Um dos pontos mais fortes do estoicismo é lembrar a gente de que nem tudo está sob nosso controle. E aí entra um dos maiores pesos do piloto automático: querer controlar tudo e se frustrar com aquilo que não depende de nós. Quantas vezes você já ficou nervoso com o trânsito, com a chuva, com o atraso de alguém? E adiantou alguma coisa? A verdade é que esse tipo de desgaste rouba nossa energia. Então, em vez de gastar forças com o que não depende de você, que tal focar no que está nas suas mãos? Se você não controlar a chuva, você pode controlar a sua reação a ela. Se você não controla o humor de alguém, você controla como responde a essa pessoa. Esse pequeno ajuste já muda completamente a forma de viver. Um papo reto: a vida não espera. Deixa eu ser sincero. A vida não vai parar para você se organizar. Não existe um botão de pausa que te deixa arrumar tudo e depois continuar. Ela está acontecendo agora, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo. E talvez essa seja a maior lição do estoicismo.
Viver de forma consciente não é esperar a tempestade passar, mas sim aprender a dançar na chura. Então, fica comigo até o fim, porque ainda vamos falar de coisas que podem, de fato, mudar a sua forma de encarar cada novo dia. Chamada para você. Antes de continuar, quero te fazer um convite especial. Se esse papo já fez você refletir de alguma forma, imagine o que ainda vem pela frente. Então já se inscreve aqui no canal, mas não por obrigação. Se inscreve porque você acredita que merece viver com mais consciência, mais presença e mais sentido. E quando fizer isso, deixa aqui embaixo uma história sua, uma situação em que você percebeu que estava no automático, mas conseguiu virar a chave. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Esse foi só o começo. No próximo bloco, vamos mergulhar em como os estoicos lidavam com os momentos de crise e como isso pode ser usado por você para não se perder em meio ao caos. Você já percebeu como é fácil perder o controle quando as coisas saem do jeito que a gente não esperava? Um plano que desmorona, alguém que responde de forma atravessada, aquele problema que surge do nada. Nessas horas, a reação quase automática é se irritar, se desesperar ou simplesmente desistir. Agora, pensa comigo. O que mudaria na sua vida se, em vez de reagir no impulso, você conseguisse manter a calma e responder de forma consciente? Essa é uma das maiores forças do estoicismo. Aprender a lidar com as crises sem deixar que elas dominem a sua mente. O caos testa a gente. Os estoicos acreditavam que as dificuldades não são inimigas, mas oportunidades de treino. Epicteto dizia algo como: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Olha que provocação poderosa. A crise não é o problema. O problema é a forma como você encara a crise. É como se a vida fosse uma academia e cada situação difícil fosse um peso que fortalece sua mente. Agora, me responde. Quantas vezes você já transformou uma situação difícil em aprendizado? Talvez na hora não tenha parecido nada bom, mas depois, olhando para trás, você percebeu que cresceu com aquilo. A emoção que domina. Uma coisa é certa: a raiva, a ansiedade e o medo fazem parte da vida. A questão não é eliminar essas emoções, mas não ser escravo delas. Imagine que a raiva é como um fogo. Se você deixa solto, ele destrói tudo. Mas se você aprende a controlar, pode usar esse mesmo fogo para aquecer, cozinhar, iluminar. O estoicismo ensina exatamente isso: usar a energia das emoções a seu favor, em vez de deixar que elas queimem você por dentro. Então, próxima vez que sentir o sangue ferver, pergunta para si mesmo: essa reação me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Só essa pausa já faz uma diferença enorme. O exemplo de Marco Aurélio. Agora, segura essa. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha que lidar diariamente com traições, guerras, pestes e inimigos políticos. Mesmo assim, ele escrevia para si mesmo lembretes como: hoje vou encontrar pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, desonestas, mas nada disso pode me atingir, porque não está no meu controle. Você consegue imaginar viver nesse nível de pressão e ainda assim manter a calma? Se ele conseguiu, talvez a gente também possa, guardadas as devidas proporções, claro. O loop da ansiedade. Sabe quando você fica revivendo o passado ou imaginando o pior do futuro? É como se a mente fosse uma TV quebrada, passando cenas sem parar. Os estoicos tinham um antídoto simples: trazer o foco de volta para o agora. Não adianta sofrer pelo que já passou ou pelo que talvez nem aconteça. Então, da próxima vez que a ansiedade bater, respira fundo e lembra: o presente é tudo que existe de verdade. Aliás, já quero lançar uma provocação. Qual foi a última situação em que você percebeu que estava sofrendo mais pelo medo do que pelo problema real?
Compartilhe a sua experiência, porque isso pode abrir os olhos de outras pessoas que vivem esse mesmo ciclo. O controle seletivo. Outra ferramenta poderosa do estoicismo é separar aquilo que está sob o nosso controle daquilo que não está. Parece simples, mas é transformador. Você controla o que fala, mas não controla como o outro vai reagir. Você controla o esforço que coloca no trabalho, mas não controla se o chefe vai reconhecer. Você controla sua disciplina, mas não controla se o resultado vai vir rápido ou devagar. Quando você entende isso, a vida fica mais leve. Você para de desperdiçar energia tentando segurar a maré com as mãos. Um exercício estoico para crises. Quer praticar? Faz o seguinte. Na próxima vez que algo te irritar, anota num papel 2 colunas. O que eu controlo, o que eu não controlo. Só de visualizar, você já começa a tirar o peso das costas. Porque quando a gente percebe que não tem controle, a gente aprende a soltar. E soltar é libertador. O gancho da força interior. Agora, quero que você pense em alguém que você admira. Pode ser uma pessoa famosa, um amigo, até alguém da família. Por que você admira essa pessoa? Provavelmente não é porque ela nunca passou por dificuldades, mas porque soube lidar com elas de uma forma inspiradora. E sabe o que é mais incrível? Você também pode ser essa pessoa para alguém. Seja para um filho, um amigo, um colega de trabalho, sua calma pode ser a âncora de quem está se afogando no caos. Então, pergunta que fica: como você quer ser lembrado? Como alguém que se perdeu na tempestade ou como alguém que aprendeu a navegar em meio a ela? A vida testa no silêncio. Sabe qual é o detalhe que quase ninguém percebe? É no silêncio, quando ninguém está olhando, que a vida testa a gente de verdade. É naquela hora que você está sozinho com seus pensamentos, enfrentando os seus próprios monstros. E é aí que o estoicismo se torna mais útil, como um farol em noite escura, lembrando você de que não está à mercê da tempestade. Você tem escolha. Sempre teve. Um pedido importante. Até aqui, se esse vídeo já fez você pensar em pelo menos uma situação da sua vida, já valeu. Mas eu quero mais. Eu quero que você continue comigo até o final, porque ainda vem lições que podem transformar não só como você reage ao caos, mas também como você constrói dias mais leves e cheios de sentido. Então já aproveita e se inscreve no canal. Não pensa nisso como um clique qualquer, mas como um compromisso consigo mesmo. O compromisso de buscar crescer, aprender e viver melhor. E mais, conta aqui embaixo uma situação em que você perdeu o controle e depois percebeu que podia ter agido diferente. Sua história pode ser um empurrão que alguém precisa para mudar também. Esse foi o segundo bloco. No próximo, vamos falar sobre como o estoicismo pode ajudar você a construir resiliência emocional, aquela força interna que não balança fácil diante dos problemas. Você já reparou que algumas pessoas parecem ter uma força invisível dentro delas? Pode acontecer um problema enorme e elas continuam firmes. Não significa que não sintam dor, mas parece que têm uma espécie de escudo interno. E aí vem a grande pergunta: será que essa força é um dom de poucos ou algo que qualquer um pode desenvolver? O estoicismo diria que não só é possível, como é necessário. Essa força tem nome: resiliência emocional. O que é resiliência de verdade? Resiliência não é ser frio ou fingir que nada te afeta. É sentir, mas não se deixar quebrar. É cair e levantar sabendo que não dá para controlar o mundo, mas dá para controlar a si mesmo. Pensa numa árvore durante uma tempestade. Se for rígida demais, ela quebra. Se for flexível, ela balança, mas permanece firme. Assim somos nós. Se nos endurecemos demais, qualquer vento nos parte. Se aprendemos a flexibilidade, sobrevivemos até as maiores tempestades. Agora, pense em você. Em quais situações você costuma endurecer
tanto que acaba se machucando mais. O estoicismo e o equilíbrio interno. Os estoicos acreditavam que a vida externa é cheia de altos e baixos, mas o que importa de verdade é o estado da sua alma, aquilo que ninguém pode tocar. Se você cultiva equilíbrio interno, pode estar no meio do caos e ainda assim sentir paz. Mas como cultivar isso na prática? Uma das ferramentas é treinar a mente todos os dias em pequenas situações para não desabar nas grandes. Exemplo, quando alguém te corta no trânsito, essa é a sua academia estoica. Se você treina a paciência ali, vai estar mais preparado quando enfrentar problemas realmente sérios. O gancho da dor. Agora deixa eu te provocar. Qual foi a dor mais difícil que você já viveu? Não precisa falar em voz alta, só lembrar. Conseguiu sentir o peso de novo? Pois bem, essa dor que você lembrou é uma prova de que você é mais forte do que pensa. Porque olha só, você sobreviveu. Talvez não tenha sido fácil, talvez até tenha deixado marcas, mas você está aqui, agora, ouvindo essas palavras. E isso já é sinal de resiliência. Epicteto e o controle da alma. Epicteto nasceu escravo, viveu parte da vida sem liberdade, mas se tornou um dos maiores filósofos da história. Ele dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Repara na força dessa frase. A verdadeira liberdade não depende das circunstâncias, mas da sua capacidade de manter a mente livre. E aí, eu te pergunto, o que ainda está prendendo a sua mente hoje? Será que são lembranças do passado, preocupações com o futuro ou opiniões alheias? Um exercício de resiliência. Quero te propor algo agora. Pega uma situação que você sente que ainda dói, uma ferida aberta. Pergunte a si mesmo: eu controlo essa situação? Se não, o que eu posso controlar dentro de mim em relação a ela? Esse exercício simples abre caminho para um equilíbrio maior, porque você para de lutar contra o que não tem solução e começa a usar energia para aquilo que pode transformar. A trilha da calma. Imagina entrar numa sala onde todos estão nervosos, desesperados, perdidos. Agora, imagina você ser a única pessoa calma ali dentro. O que acontece? As pessoas automaticamente começam a se apoiar em você, porque a calma contagia. O estoico não é alguém sem emoção, mas alguém que aprendeu a guiar suas emoções como um maestro conduz uma orquestra. E isso é uma das maiores formas de força que existem. Gancho para a vida real. Deixa eu te perguntar. Qual foi a última vez que você foi a âncora em meio ao caos de alguém? Sabe aquele momento em que todos estavam em desespero, mas você conseguiu manter a calma e segurar o ambiente? Se você nunca viveu isso, não tem problema. Talvez seja porque ainda não teve a oportunidade ou porque não sabia que podia ser essa pessoa. Mas a partir de agora, com essa nova consciência, você pode escolher ser o equilíbrio na vida de quem ama. Marco Aurélio e a tempestade. Marco Aurélio viveu pragas, guerras e perdas pessoais devastadoras, e em seus escritos ele sempre voltava a uma ideia central. O que acontece comigo está além do meu controle. O que acontece dentro de mim, não. Essa frase parece simples, mas guarda a chave da resiliência. Ele não negava a dor, mas também não se deixava engolir por ela. Agora, pensa na sua vida. Quantas vezes você deixou que algo externo sequestrasse sua paz interna? Vale mesmo a pena entregar seu equilíbrio para algo que não depende de você? O loop que mantém vivo. Olha, a vida não vai parar de te testar. Sempre vai haver algo que foge do controle. Mas o que muda é como você escolhe reagir. E aqui vai uma ideia. Cada crise é uma chance de praticar a sua resiliência. Não como quem sofre, mas como quem treina. Isso muda tudo, porque em vez de vítima, você vira protagonista. Uma pausa para você. Até aqui já deu para perceber que resiliência emocional não é um luxo, mas uma necessidade. E eu quero que você continue comigo até o final desse vídeo, porque ainda temos muito a explorar. Vamos falar de propósito, de viver com mais sentido e como aplicar isso em cada detalhe do seu dia. Mas antes, deixa eu te pedir algo especial. Se inscreve no canal agora mesmo, não só para não perder os próximos conteúdos, mas como um compromisso com a sua própria jornada de crescimento.
E me conta nos comentários, qual foi a situação mais difícil da sua vida e como você conseguiu se reerguer? Sua experiência pode iluminar o caminho de alguém que está passando exatamente pelo que você já passou. Imagina só, você acorda, mas não com o barulho do despertador, e sim com o barulho da sua mente. Pensamentos atropelando uns aos outros, preocupações sobre coisas que ainda nem aconteceram, lembranças de erros que você cometeu anos atrás. Já aconteceu isso com você? Pois é. A gente vive acorrentado dentro da própria cabeça. E sabe o que os estoicos diziam? Que a pior prisão não tem muros, nem grades, nem guardas. A pior prisão é aquela que a gente mesmo constrói, feita de medos, de desejos sem limite, de inseguranças que a gente finge que não tem. Sêneca dizia que não é a morte que devemos temer, mas sim nunca começar a viver. Já parou para pensar quantos dias da sua vida você desperdiçou só existindo, sem viver de verdade? Quantos cafés você tomou sem sentir o gosto? Quantas vezes você abraçou alguém sem realmente estar presente? O estoicismo vem como um convite. Quebrar as correntes que você mesmo colocou em si. Mas calma, não é papo motivacional vazio. É prática, é escolha diária. Um exemplo, você tem medo de fracassar. Quem nunca, né? Mas a pergunta estoica é: o fracasso é realmente um mal? Ou é só a forma de você aprender mais rápido o que funciona? Epicteto falava muito sobre isso. A vida não está no que acontece com você, mas em como você interpreta o que acontece. Quer ver uma cena prática? Imagina um atleta. Ele treina anos, mas perde uma competição importante. Tem duas opções: se afundar na dor da derrota ou enxergar aquilo como a prova de que ele precisa ajustar algo no caminho. O que muda o destino dele? Não foi a derrota em si, mas a forma como ele lidou com ela. E a gente no dia a dia não é diferente. O chefe te critica no trabalho. Você pode se fechar, se sentir pequeno, ou pode pensar: beleza, o que eu posso tirar de útil daqui? Essa é a chave do estoicismo. Tirar poder do que você não controla e dar poder ao que você pode mudar. Mas agora vem uma provocação direta. Quantas vezes você alimentou pensamentos que te amarraram por semanas? Às vezes você não percebe, mas fica repetindo na cabeça: eu não sou bom o suficiente. Não vai dar certo. Não consigo mudar. Cara, isso é como tomar veneno todo dia esperando ficar saudável. Marco Aurélio dizia: a alma se torna da cor dos pensamentos. Ou seja, se você só alimenta tragédias, você se torna uma tragédia. Mas se você coloca na mente disciplina, propósito e clareza, você começa a moldar a sua própria vida. Quer um desafio? Hoje, antes de dormir, escreve num papel 3 pensamentos que estão te segurando. Depois, ao lado, escreve 3 ações mínimas que você pode fazer para enfraquecer essas correntes. Você vai se surpreender com a diferença que isso traz. Agora eu te pergunto: quais são as correntes invisíveis que você precisa quebrar hoje? Comenta aqui embaixo, porque a sua resposta pode ajudar alguém que esteja passando pela mesma prisão mental. Agora chegamos no ponto mais forte dessa jornada. O estoicismo não é só filosofia antiga. Não é só frase de livro bonito. É uma revolução. E revoluções começam dentro de você. Já percebeu como a sociedade moderna vive presa em ilusões? Status, consumo, redes sociais, aprovação dos outros. Parece que todo mundo corre, mas ninguém sabe para onde. O estoicismo chega como um choque de realidade. Ei, você não precisa disso tudo para ser feliz. Os estoicos acreditavam em algo simples, mas brutalmente verdadeiro. A felicidade não vem de fora, vem de dentro. Você pode perder dinheiro, amigos, até saúde. Mas, se você tiver domínio sobre a sua mente, nada pode te quebrar de verdade. É por isso que tantos estoicos enfrentaram perseguições, prisões, exílios e ainda assim escreveram palavras de esperança e clareza que atravessaram séculos. Quer ver o contraste? Hoje a gente perde o Wi-Fi
e já acha que é o fim do mundo. Mas pensa em Epicteto. O cara nasceu escravo, foi mutilado fisicamente, viveu sob um sistema cruel. Mesmo assim, ele ensinava seus alunos a viverem livres. Não livres de correntes externas, mas das internas. E essa é a revolução. Ser inabalável num mundo que tenta te quebrar o tempo todo. Você já reparou que, quando alguém é calmo em meio ao caos, todo mundo olha diferente para essa pessoa? É como se ela tivesse um poder invisível. O estoicismo te dá isso. Você começa a se destacar não porque grita mais alto, mas porque não precisa gritar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia em seu diário como se fosse um aluno da vida, lembrando a si mesmo de não se perder no poder. E isso me faz pensar. Se até um imperador precisava praticar disciplina e humildade todos os dias, o que impede a gente de fazer o mesmo? A revolução pessoal começa assim. Você aprende a dizer não para o que não controla. Você aprende a dizer sim para o que realmente importa. Você aprende a ser dono da sua mente. E quando você conquista isso, você vira um farol. As pessoas percebem sem que você precise falar muito. Mas deixa eu te perguntar, você está vivendo como protagonista da sua vida ou como figurante no roteiro dos outros? O estoicismo é o convite para assumir o papel principal. Não importa se hoje você se sente perdido, quebrado, atrasado. Cada dia é uma chance de se levantar com mais força, mais consciência e mais presença. E aqui eu quero deixar uma missão para você. Amanhã, quando algo te irritar, ao invés de reagir no automático, para e pensa: isso está sob meu controle ou não? Se não, solta. Se estiver, age com calma. Faz isso por 3 dias seguidos e depois me conta nos comentários como sua vida começou a mudar. Se esse vídeo te impactou, se você sentiu que precisa de mais estoicismo na sua vida, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Porque, nos próximos conteúdos, a gente vai aprofundar ainda mais essa filosofia que pode mudar seu destino. E para fechar, lembra disso. A vida não vai parar de te testar. Mas você pode escolher parar de ser refém. O estoicismo é a chave.